capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Quem encontrou, diga amém. Os que não estiverem portando a Bíblia, você pode acompanhar conosco, se os irmãos puderem aqui colocar no telão, porque aí os nossos amigos do Evangelho que estejam aqui podem também acompanhar a leitura. Capítulo de número 8, versículo de número 1 em diante, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então assentou-se e os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhe: Aqueles que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-o a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos em um mês denominado de Setembro Amarelo. É um mês em que se traz a reflexão, pessoas que em momentos de desespero, de angústia da alma, estão infelizmente dando cabo à sua vida. E aí esse mês é um mês que leva a reflexão às pessoas que essa não é a saída. Portanto, a igreja, ela assumiu esse papel como uma comunidade social também, e instituiu entre nós o Setembro da Vida Abundante, Setembro Vida Abundante, da Pão da Vida, que também é algo relativo a este assunto. O Setembro Amarelo, ele teve início nos Estados Unidos da América no ano de 1994, quando um jovem chamado Michael ele era um jovem de 17 anos de idade apenas, porém muito inteligente, e ele chegou a fazer um Mustang. Ele restaurou um Mustang ano 68 e pintou de amarelo. Porém, infelizmente, ele deu cabo à sua própria vida, e esse rapaz deu início a esse movimento mundial chamado de Setembro Amarelo, justamente para alertar, fazer as pessoas refletirem que o caminho não é tirar a sua vida. E nós aqui da Igreja Pão da Vida temos uma mensagem também no Setembro Amarelo. Nós dizemos para você que aqui não é lugar de morte, mas aqui é o lugar que você encontra vida, e vida com abundância na pessoa de Jesus Cristo. Baseado também, irmãos, nisso, com base nisso, nós, por meio da direção da igreja, o pastor Gabriel, ele nos orientou
para trazer uma palavra dentro deste tema. E dentro deste tema eu quero vos falar acerca de o Deus que escreve uma nova história. Diga comigo, o Deus. Diga, o Deus que escreve uma nova história. Você sabe o que é que eu acho bonito em Jesus, irmãos? É porque lá no mundo você pega coisas descartáveis. Você pega um copo, toma, amassa, e às vezes a gente tem uma mania de ficar rasgando o copinho, né? E joga no lixo. Você toma uma água mineral, e aí você pega aquela água naquela garrafinha, e aí amassa depois que toma e joga no lixo. Você pega os papéis que são utilizados em diversas situações, após serem utilizados, amassa e joga no cesto. Tudo é descartável, apesar das pessoas tentarem reciclar, mas é descartável. Usam e jogam fora, utilizam e não serve mais, usam e aí rejeitam. O nosso Jesus é diferente. Ele não usa e joga fora, ele usa e continua usando. Ele usa e lhe preserva. Ele usa e diz: eu não desisto de você. Ele usa e diz: eu não te jogo fora. Ele usa e diz: eu ainda vou continuar te levantando, te usando na minha obra. E é justamente, irmãos, essa história que nos chama a atenção. Essa é uma das passagens, eu considero, no Novo Testamento mais reflexivas. É uma das mensagens mais fortes de quando Jesus palmilhava sobre a terra. A palavra de Deus afirma, irmão, que Jesus ele vinha do Monte das Oliveiras e ele ia em direção ao templo. Quando ele chega no templo, ele senta-se e começa a ensinar, e começa a trazer ensino para aquelas pessoas que estavam no templo. A cena, irmão, se passa em meio ao público, e ao mesmo tempo diz a palavra do Senhor que o ensinamento de Jesus é interrompido. Quando o ensinamento de Jesus ele é interrompido, para-se o ensinamento e adentra no templo homens, fariseus e escribas, conhecidos na época como doutores da lei, trazendo consigo uma mulher. Diga comigo, uma mulher em pleno ato de adultério. Ela estava justamente, diz a palavra, no ato do adultério. O interessante, irmãos, é que quando pegaram aquela mulher, interromperam a mensagem de Jesus e jogaram aquela mulher no meio. Eu acredito que quando jogaram aquela mulher, todo mundo se levantou. Jesus também naquele momento, irmão, se admirou talvez com a situação, levantou-se e ficou olhando para aquela mulher no meio. E eles interrogaram Jesus, e diz a palavra de Deus que fizeram isso tentando Jesus. Fizeram isso para ver se Jesus vacilava. Fizeram isso para ver se Jesus iria errar no que eles iriam dizer. Ora, eles eram zelosos da lei, eram homens que ensinavam a lei. Então eles estavam testando Jesus para ver se Jesus ia de encontro à lei, já que Jesus era considerado mestre. E diz a palavra de Deus que quando eles colocam aquela mulher, eles ainda chamam Jesus de mestre. Mestre, está vendo esta mulher? Pegamos ela agora, adulterando, em pleno ato de adultério. E a lei de Moisés é muito clara, que quem for pegado, quem estiver em ato de adultério, quem for flagrado em um ato de adultério, precisa ser apedrejado, precisa ser morto. E eles perguntaram: o que é que o Senhor fala sobre isso? Eles estavam justamente esperando Jesus dizer: não faça isso. E aí Jesus iria justamente contra a lei de Moisés. A
palavra de Deus afirma que Jesus olha, observa eles e faz uma pergunta clássica: quem dentre vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra contra ela? E começa a escrever no chão. Por favor, não me pergunte o que era. Eu não tenho responsabilidade e nem moral para dizer o que era. A Bíblia também nos diz, e quando a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Mas ele baixou-se e começou a escrever. Eu fico imaginando, irmãos, cada um agora parou. O burburinho parou também. O cochicho um com o outro. Olha essa mulher, como é que ela está? Não tem mais agora, isso é apedrejado, vai morrer aqui no meio da gente. Parou. Um olhava para o outro. Os doutores da lei, os sábios, procuraram dentro de si resposta. Olhou um para o outro, porque se alguém se levantasse e jogasse a primeira pedra, estava se considerando alguém sem pecado. E isso perante a cultura judaica, irmãos, é muito grave. Porque se você se considera alguém sem pecado, só quem não peca é Deus. Então Jesus foi justamente confrontar eles com a própria cultura deles e a consciência deles. Eles pararam, olharam um para os outros, sem dizer palavra, soltaram a pedra. E a Bíblia diz: do mais velho até o mais moço, porque tudo tem que começar pelo mais velho. O exemplo tem que começar de quem tem mais tempo. O exemplo tem que começar daqui de cima, para que os que estão chegando e aprendendo possam também ver. E aí os mais velhos, acredito que os escribas e fariseus, começaram a soltar as pedras, do mais velho até o menor. E Jesus lá escrevendo. Eu conjecturo, eu imagino aquela mulher já com a mão na cabeça, esperando a primeira pedrada. De repente Jesus levanta-se, quando todos saem, e diz: mulher, cadê aqueles que estavam te acusando? Cadê os teus acusadores? Ela levanta-se, olha e diz: Senhor, não está mais aqui. Eles não te condenaram? Não, Senhor, nem eu te condeno. Porém, vá e não peques mais. Quando eu olho para esse cenário, irmãos, eu posso ver algumas lições da parte de Deus. Quando eu olho para essa história e fico imaginando como tudo se processou naquele momento, eu posso tirar algumas lições da parte do Senhor dessa história. A primeira lição é: a mulher foi pega em pleno ato de adultério. A mulher foi pega flagranteante em adultério. O que eu consigo ver naquela mulher que estava em adultério, aplicando para nós, aquela mulher representa eu e representa você em plena atividade do pecado. Aquela mulher naquele momento, quando estava sob as acusações das pessoas, representa eu e representa você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus afirma em Salmo capítulo de número 51 e o versículo de número 5: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci na iniquidade e em pecado minha mãe me concedeu. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo de número 3 e versículo 23, nós vemos Paulo dizer: todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O primeiro ponto que eu vejo aqui é interessante, porque quando eu olho para aquela mulher, me vem
mente e a consciência de que eu posso estar com a Bíblia debaixo do braço, eu posso estar de paletó, eu posso tocar no teclado, eu posso estar na mídia, eu posso estar na porta, eu posso ser pastor, eu posso ser pastora, eu posso ser obreiro, eu posso fazer o que quiser, eu posso orar muito, eu posso cantar muito, eu posso fazer parte da banda Music, Pão da Vida Music, mas uma coisa é certa: não importa o que eu faça na igreja, eu tenho que saber que eu sou pecador e que eu peco. Se você tiver essa consciência, quem entra aqui para ouvir a palavra de Deus não vai se sentir mal. Porque o linguajar de muitos quando entra aqui é: não tem ninguém que peque aqui. Só eu sou pecador. E eu não gosto dessa expressão. Venha pecador. Não vem a igreja todinha. Eu gosto da expressão: vem amigo do evangelho. Pecador sou eu. E Paulo disse: olha, de todos eu sou o principal. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que reconhecer uma coisa: se quebrantar diante dele e dizer: Deus, se não for a tua mão poderosa me sustentando, eu caio e eu peco. Olhe para cá. Nós podemos pecar em 3 situações: pensamentos, palavras e atitudes. Eu posso não estar adulterando, mas eu posso pensar: já pequei. E olhe para cá, o que eu fico às vezes analisando, meus amados irmãos, são pessoas que dizem assim: João adulterou, meu Deus. Joaquinha caiu com Joaquim, meu Deus. João matou, ai meu Deus. Mas nunca paramos para ver que aquela fofoquinha santa é o mesmo pecado diante de Deus com aquele irmão que adulterou. Pastor, mas espera aí, o senhor está querendo me dizer que um camarada que pega uma arma e dá um tiro não é um pecado grande? Não, a consequência é maior, mas diante de Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pecado maior, nem pecado menor. Diante de Deus, pecado é pecado. Falar na vida do irmão é pecado. Comprar e não pagar é pecado. Ei, olhe para cá. Se você tem uma vida na presença de Deus, saiba de uma coisa: você precisa vigiar, porque pecamos todos os dias e todas as horas. Pastor, mas eu não adulterei. Mas olhei a irmã de João, olhei a mulher de José, ela é bonita. E Jesus disse: só em você olhar, desejando-a, já cometeu adultério no seu coração. Se nós chegarmos diante de Deus genuflexo, se nós chegarmos diante de Deus nos encurvando e dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não sou, eu preciso, Ele chega diante de você, pega na tua mão, te levanta e diz: mas eu posso, eu tenho, eu sou e eu estou contigo. Se você for esperar, meu irmão, ser um super crente para ser um pastor, você não vai conseguir. Se você for esperar ser um crente, mais crente do que todo mundo aqui, para você cantar e pregar o evangelho, você não vai conseguir. Todos os dias pecamos. Ele, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para você: o pastor Jackson já pecou hoje. Sabia disso? E eu preciso todas as vezes que dobrar o meu joelho, dizer: Jesus, me perdoe, que mesmo inconscientemente eu sei que eu pequei, por causa da minha natureza.
eu já nasço em pecado, eu já tenho uma tendência a pecar. Ah, pastor, não estou entendendo porque nós estamos aqui. É justamente isso. Deus, quando olha do céu para o senhor, pastor Jomar, Deus, quando olha do céu para você, minha irmã, Ele não vê você bonitinho da Pão da Vida, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Igreja Madureira, da Igreja Presbiteriana, não. Quando Ele olha do céu para a terra, Ele vê o único perfeito aqui, chamado Jesus. Ele olha e diz: eu estou vendo o meu filho na vida dele, eu estou vendo o meu filho na vida dela. Se você tem alguma coisa ou faz alguma coisa na casa de Deus, não se glorie. E se por um acaso se gloriar, se glorie no Senhor e diga: eu só estou aqui por causa dele, eu só sou quem sou por ele, eu só sirvo a ele, eu só estou vivo por ele, eu só vou para o céu por causa dele. Aquela mulher representa eu e representa você. O segundo ensinamento que nós podemos ver, meu irmão, é que a lei mosaica previa o apedrejamento. Se o homem cometer adultério com uma mulher ou com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero como a adúltera deveria ser levado para ser apedrejado. Olha para cá. Levar os dois, sim ou não? Levar os dois, sim ou não? Essa é a lei dos homens. Faz diferença. A lei dos homens chega e diz assim: você é meu peixe, abafa o caso. Mas a lei de Deus diz assim: meus olhos são como chamas de fogo, eu te vi. A lei dos homens diz: não tem problema, você é a pessoa que eu quero na cadeira, então eu quero, eu coloco. Aí Deus olha e diz assim: mas não é esse. O homem olha com os olhos, o homem olha para a aparência, mas eu olho lá dentro, eu olho o coração. Saia do trono. E ele tira. Alabachoura candarás. Cuidado para você não cair do trono. Será que foi Deus que lhe colocou ou foi o homem? O homem olha para outro e diz: acabou-se, morreu, não tem mais jeito, está condenado, vou lhe matar, vou lhe destruir, você nunca mais levanta, nunca mais você prega, nunca mais você canta. Jesus olha para o homem e diz: eu levanto, eu resgato, eu quero, eu uso, eu restauro. Alachora manacanda. Ei, olha para cá, Jesus ainda recicla vidas. O homem vê de um jeito, Jesus vê de outro. O homem diz assim: acabou, tem que matar. Tem que matar, não tem mais jeito. Por quê? Porque está escrito, Levítico 20 versículo 10 diz: quando um homem for achado deitado com uma mulher casada, com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal do meio de Israel. É a linguagem que todo homem gosta de usar. Jesus está limpando. Mas aquele irmão que você acha que Jesus limpou tem uma vida. Aquele irmão que saiu, que você acha que Jesus limpou, o mesmo sangue que foi derramado por você também foi derramado por ele. E aí quando eu digo Jesus limpou, é o homem falando. Porque quem caiu e quem saiu, saiu por algum motivo. E Paulo diz: ei, quem está de pé, olhe, não caia.
Existe uma expressão no ditado popular muito conhecido no meio dos crentes, que se prega por aí: o cair é do homem, o cair é do homem. Mas a minha Bíblia e a sua não diz isso. O cair é do homem e o levantar também é do homem. Deus não traz ninguém à força. O homem caiu, ele tem que tomar a decisão: eu quero. Aí quando você diz eu quero, aí Jesus faz como Pedro pegou pela mão quando ele estava se afogando e diz: levanta, eu não vou te deixar, porque você levantou a mão e disse: Senhor, eu estou me afogando, eu estou me acabando, eu não vou suportar. Aí ele pega e diz: venha, eu te quero. Eu vou, quando Jesus me tocar, ele toca em você todo dia, amigo. Quando você acorda respirando, ele tocando, dizendo: você está vivo? Sou eu. Quando você está tomando um cafezinho quente, que você faz? Aí ele fala com você e diz: está gostoso? Quem colocou na sua mesa fui eu. Quando você chega naquela caminha quente no final do dia, todo quebrado do trabalho, que você se espreguiça e se enrola naquele lençol, aí Jesus diz: está quentinho? Eu quem te dei condições de comprar, e você está aí deitado. Quando você se acorda, se estica, abre a boca e diz: obrigado, Deus. É Ele dizendo: eu te fiz acordar. Jesus já está te tocando todos os dias. A lei queria matar. Quando eu olho para essa história, sabe o que é que eu vejo? Hipocrisia. E se tem uma coisa que Jesus odeia, chama-se hipocrisia. Olha para cá, meu irmão. Você sabe o que é ser hipócrita? É você querer que alguém faça alguma coisa que você não consegue fazer. Ser hipócrita é você dizer para alguém: caiu, mas você também caiu. É você olhar para alguém e dizer assim: mas ele não vai conseguir, sendo que você também não consegue. E naquele momento você toma o lugar de Deus e você se incha. Quem caiu? João, fraco. Quem caiu? Maria, não vigiou. Cuidado, amanhã pode ser você. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está sendo tentado. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está perto do buraco, do abismo. Você está indo caminhando para o abismo, sabe que é um abismo, mas a sua carne está falando mais. E diga: continue. É Ele que eu botei no seu caminho. É Ele que vai mudar a sua vida. É ela. Mas é um abismo. Deus está dizendo para você aqui nesta tarde: ei, me consulte. Ei, não é qualquer um que pode chegar perto de você. Você é menina dos olhos de Deus. Você é escolhido de Deus. Não caia no abismo. Deus está lhe alertando nesta tarde. E Deus tinha nojo da hipocrisia. Aqueles homens, eles não foram consultar Jesus porque eram bonzinhos, porque eles queriam cumprir a lei. Eu sou crente, eu vou cumprir a Bíblia. Pegue essa mulher, Senhor, e mate ela. Está na Bíblia. Jesus surpreendeu eles, porque Jesus olha para eles e diz assim: é verdade, está escrito. Mas se você não faz o que ela faz, então atira a primeira pedra. Ah, pastor, mas eu não faço o que ele faz, mas talvez faz pior. Ah, pastor, mas eu não adultero, mas mente. Pior de tudo é filho do cão. Porque o mentiroso tem um pai, e o pai dele é o diabo. E não é pecado? Você vinha aqui adorar a Deus, levantar a mão, adorar o nome do Senhor, pregar a palavra, e quando sair daqui e fazer as coisas do mundo, não é pecado?
Deus está falando com você aqui nesta tarde. Está dizendo: chega. Não adianta cochear entre dois pensamentos. Não dá mais tempo para ficar em cima do muro. Ou você é crente, ou você não é. Ou você adora, ou você dança carnaval. Ou você lê a Bíblia, ou vê pornografia. Mas em dois pensamentos não dá. O Espírito Santo de Deus nesta última hora está fazendo uma limpeza nos corações das pessoas aqui nesta tarde e dizendo assim: ei, é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de começar a me buscar de todo o coração e de toda a alma. Não dá para brincar com Deus. Ai daquele que brinca com Deus vivo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus está falando contigo nessa tarde, está lhe dando uma última chance. Não brinque comigo. Não brinque de ser crente. Não brinque com o povo de Deus. A hipocrisia. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a resposta de Jesus para aquela mulher adulta. Ela pecou? Pecou. Ela estava errada? Estava. A Bíblia dizia, a lei de Moisés dizia: mate, dizia. Mas Jesus levantou naquela hora e a resposta dele foi: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eles achavam que Jesus ia dizer: não, pecou, tem que sair, meu amigo. Ei, está pecando? Não, aqui dentro da igreja não fica não. Pecou, sai. Mas ele disse: eu não vim buscar os santos, eu vim buscar justamente pecadores. Eu vim buscar pessoas que pecam. Olhe para cá. Eu vim buscar pessoas que caem todos os dias, mas que todos os dias dobram o joelho diante de Deus e dizem: Senhor, me perdoa. Eu não mereço, mas Tu me ama. Eu não tenho condição, mas Tu me sustenta. Não me deixa cair. Segura na minha mão, Senhor. É melhor admitir ser o pecador do que viver da depravação do pecado e viver no lamaçal, igual a um porco sujo, brincar na lama. É melhor você receber a água do Espírito Santo sendo derramado na tua vida, e Jesus pegando o ensopo da graça e limpando você, do que você viver lá na lama, brincando nela. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Outra atitude de Jesus, a Bíblia fala que ele escrevia no chão. Por quê? Isso fala de silêncio, isso fala de mistério. Meu Deus, tem pessoas aqui que estão no caminho do pecado e ele está só em silêncio, só no mistério, calado, escrevendo no chão. Você brinca, ele solta a corda. Você brinca, ele diz: vá, eu não quero mais, vá, eu vou brincar, vá, eu quero é o mundo, ok, eu não quero mais Jesus, está certo. Mas vai existir uma hora que Deus vai se encontrar contigo. Vai existir uma hora que Ele vai lhe confrontar e vai dizer: é agora ou não é nada, é a vida ou é a morte. Deus está soltando a corda, mas uma hora Ele vai parar e vai dizer: chega, o tempo de brincar acabou. Quando eu olho para esse exemplo, eu vejo a graça de Deus que restaura. Diga comigo: Jesus restaura. Diga: Jesus restaura. Você quer um exemplo de que Ele restaura?
Coloca aí, HCL. Jesus restaura, irmãos. Ele pega um homem totalmente deformado pelo pecado e transforma ele num pastor. Ele pega um homem totalmente deformado no mundo e traz ele para dentro da casa de Deus. Ele pega um homem totalmente, irmão, depravado, com cabelo grande, com brinco na orelha, tomando cachaça, e Deus diz: ei, eu não te quero dessa maneira. Está na hora de eu chegar, limpar você, te levantar e dizer: eu te quero na minha obra, eu te quero na minha obra. Eu não te escolhi para o mundo, eu te escolhi para morar no céu. Esse aí sou eu. Hoje eu estou mais bonito, né, pastor? Você está vendo aí, meu irmão? Jesus restaura. Jesus restaura. Essa mulher tinha tudo para ser descartada. Essa mulher tinha tudo para ser colocada fora. Essa mulher tinha tudo para que todos desistissem dela. Mas Jesus disse para ela: ei, eu não desisto de você. Deus está dizendo para você aqui nesta tarde: ei, eu não desisto da tua vida. O homem já desistiu de você. O homem já te colocou de lado. O homem não te dá oportunidade. O homem não olha para você. O homem não te quer mais. Mas ele está dizendo: eu quero todos os dias, toda hora. Eu estou na tua vida, eu estou contigo. Eu não te abandono. Ele tinha moral para chegar e dizer assim: eu vou lhe condenar, porque eu posso. Mas ele olhou para aquela mulher, depois que ele disse: quem não tem pecado atire a primeira pedra, todo mundo caiu em si e saiu. Ele olha para a mulher e diz assim: mulher, cadê aqueles que estavam te apontando? Mulher, cadê aquele que estavam querendo te matar? Não estão mais aqui, Senhor. Não te condenaram? Não. Nem eu. Nem eu. Nem eu. E ele tinha moral para dizer isso. Te lanço fora. Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não te deixo. Se tua mãe e teu pai te desamparar, eu te acolherei. Poderia uma mãe que amamenta o seu filho no seio desprezá-lo? Ainda que ele despreze, toda a vida eu, o Senhor, não te desampararei. A mulher se levantou, mas existiu uma condição. Jesus disse: sua vida está mudada, sua história está mudada, mas tem uma condição. O que é? Vá e não faça mais isso. Ontem eu estava conversando junto com o pastor Jomar, com um pastor que está chegando aqui a Mossoró, e ele está se congregando no meio de nós. Ele disse que como ele está se sentindo bem. Mas ele disse que antes de chegar até aqui, irmãos, chegaram para ele e disseram assim: deixa eu lhe contar uma coisa. Nem quiseram ele em lugar nenhum. Mas também quando ele procurou um caminho, disse assim: não vá para lá não. Por quê? Porque é a igreja do pode tudo. Aí eu olhei para ele antes de sair, não foi, pastor Jomar? Disse: meu irmão, seja bem-vindo. Realmente, você está na igreja que pode tudo. Você pode orar, você pode cantar, você pode glorificar, você pode adorar, você pode servir, você pode estar na presença de Deus. Mas tem uma condição: o que? Não se admite pecado. Adultério é adultério, prostituição é prostituição. Ninguém está aqui de qualquer maneira. Venha e fique como está, não. Venha, se conserte. Venha, se arrependa, deixe o seu pecado e você alcançará misericórdia. Eu vou terminar essa mensagem contando testemunho para você. Vem cá, pastor Adenor, irmão Gildivan, suba aqui. Deixa eu contar esse testemunho para fechar.
Certa feita, vinha Jesus e os discípulos, todo mundo alegre, fazendo a missão de Deus. Aí, pastor, parece que eu estou vendo. Ele chegava assim, aí dizia assim: vem cá, meu filho, tu viu? Eu expulsei o demônio. Eu vi na hora que você botou a mão no enfermo, ela caiu curada. Você lembra aquela hora quando você pregou, aquela pessoa se converteu? Você viu aquele irmão que você botou a mão, ele nem andava, ele saiu andando e pulando. Nós somos demais. Nós somos o cara. Jesus chega assim por trás deles. Não é assim não. Não se alegre por vocês terem o seu nome na mídia. Não se alegre porque vocês estão em fama. Não se alegre porque você bota a mão no enfermo, ele é curado. Porque você bota a mão no demônio, ele é expulso. Não se alegre. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. 1992, 15 anos de idade, eu estava na minha casa, ainda brincando, quando um varão liga para mim: alô, é Jacques Cunavigre? Sim, senhor. Você foi escalado para pregar nas missões do Rio Grande do Norte. Amém. Mas eu sou uma criança, mas eu aposto em você. Mas eu não tenho porte de pregador, mas eu acredito em você. Mas ninguém vai querer que eu pregue lá porque eu sou uma criança, mas eu sei que você tem potencial. E lá ia nós. Pastor Aldenor chega, me bota dentro do carro. Alguns pastores, quando entram, olha assim um menino pregando nas missões. E a gente naquele carrinho, junto com o irmão Judivão, experiências lindas. Não tinha filmagem, não tinha mídia, ninguém via, mas a gente parava no meio da rua e tinha uma casinha lá dentro do mato. Irmão Denô disse: Deus está mandando a gente ir lá. Aí nós íamos lá, estava lá uma pessoa simples tomando café. Irmão Denô com um folheto na mão, disse: eu vim aqui falar de Jesus para você. Ela disse: quem? Jesus. Que Jesus? Aí irmão Denô pegava e dizia assim: é o Jesus que transformou a minha vida. Ele também transforma a sua. Quer uma oração? Quero. Eu quero esse Jesus. E a gente orava. Ninguém via. Nós parávamos e o carro quebrava. E no meio da estrada vinha alguém aflito, e encontrava um bocado de crente de Bíblia na mão, e um menino velho de 15 anos lá, e dizia: ore por mim. Nós orávamos e Deus fazia a obra no meio da... Mas aí o cão disse: eu amo o que você está fazendo. Perdão, eu odeio o que você está fazendo. Deus disse: eu amo. Aí o cão disse: eu odeio. E eu vou laçar o laço, e vocês vão cair. Caiu. Caiu. Aí o diabo disse: tá vendo aí? O que vocês fizeram vale a pena? O que vocês fizeram serviu de alguma coisa? O que vocês fizeram adiantou de quê? Aí Deus levanta, e eu lá, um copo de cachaça na mão. O celular toca. É o presbítero Aldenor. Eu ainda volto a te ver nos púlpitos pregando. Jamais, nunca mais você me vê nos púlpitos. Judenor, Jesus te ama, homem de Deus. Por favor, não me mande mais mensagem, Aldenor. Eu não quero esse Jesus mais.
me chame de pastor. Eu não quero mais saber de ser de pastor, de pregar. Mas eu ainda vou te ver na obra de novo. E um belo dia eu estava com minha esposa numa igreja. Pastor de novo. E quando eu estava lá, eu e minha esposa, e Deus levantou um homem lá de Fortaleza. Eu vou terminar. E disse assim: Deus mandou eu vir aqui, a igreja lotada, para dizer 3 palavras para alguém. Primeiro, eu não esqueci de você. Eu baixei a cabeça, me tremi na base, porque quem ouve a voz de Deus e conhece, se treme na base. O cabelão grande com brinco na orelha, parecendo um cão chupando manga, parecendo aquele homem forte, mas me tremendo por dentro. Olhei para minha esposa, ela estava como está agora, chorando. Eu disse: não é comigo não. Aí ele disse: Deus mandou lhe dar a segunda mensagem. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí eu baixo a cabeça, a lágrima sai sem querer, pra minha esposa não ver o olho de lá. Aí eu falei com ele, porque fazia tempo que eu não falava com ele. Aí eu disse: você está falando comigo? O que é que você ainda quer comigo? Eu não tenho mais crédito. Eu vi paralítico andar, surdo ouvir, cego ver. Eu preguei para mais de 10 mil pessoas em cruzadas evangelísticas. Eu rodei o Nordeste do Brasil e até fora do Brasil. Eu vi milagre de Deus, mas eu não tenho mais crédito. O meu nome acabou. O diabo jogou na lama. Acabaram comigo. Ei, eu não tenho mais autoridade diante de ti, chorando. Não tenho mais autoridade. Aí ele disse: vou mandar a terceira mensagem que Deus manda te dizer desta noite. Eu autorizo. Eu disse: eu não tenho autoridade. Ninguém tem autoridade. Mas Deus disse: eu tenho, eu autorizo. Levanta-te. Aí ele disse: para quem é essa mensagem? Se levante agora. 10 pessoas se levantaram. Ele disse: senta. Quem Deus mandou eu vir de Fortaleza para cá entregar essa mensagem, se levante. Aí eu me levantei e disse: agora vamos orar. Quem disse que você não tem mais autoridade? É o diabo. Mas Jesus está dizendo: eu te levanto. E olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui fazendo a obra de Deus. Deus é o Deus que restaura. Levanta sua mão para o céu e adore. Adore. Levanta a Deus e adore. Adore ao Senhor, porque Ele restaura. Ele levanta.